Bom, como eu estava falando, nos limites da Praça da Sé, ainda que qualquer delimitação ela possa ser complicada, para que a gente possa começar a conversar é preciso que a gente tenha algum tipo de visualização para que a gente possa entender aquilo que a gente está falando, tá? Então eu estou falando de um bairro, né, o bairro do Bexiga, que ele faz parte do distrito da Bela Vista, né? O distrito da Bela Vista que tem os seus limites aproximados ali entre a Rua da Consolação e digamos, a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, né? A região que eu estou falando, né, e que chega até, por exemplo, os limites da Avenida Paulista. Essa região do bairro do Bexiga, para a qual eu estou chamando a atenção ao fazer essa pequena linha do tempo, eu estou falando de uma região que começa aproximadamente no Obelisco do Piques, né, que fica próximo ao metrô Anhangabaú, e se estende praticamente até a Avenida Paulista. Tá? Eu estou falando de uma região que está delimitada pela Avenida pela Avenida 9 de Julho, né, que é essa avenida que corta a região central, né, que passa ali abaixo da Avenida Paulista, né, e também delimitada pela Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, né, e que tem ali que é cortada por viadutos e uma série de outras marcas urbanas, tá? Essa região, aqui retornando à nossa linha do tempo, ao longo das décadas, perdão, ao longo de boa parte do século XIX, ficou conhecida como uma região de formação de quilombos, né? Essa formação de quilombos, ela era muito próxima e muito presente em um dos muitos rios, né, que atravessavam a região central da cidade de São Paulo, né? Como se sabe, a cidade de São Paulo tem diversos cursos de rio, muitos deles, né, ocultados pelos diferentes processos de urbanização, né? O bairro do Bexiga, ele não é um bairro diferente disso, né? Ele é conhecido por ter uma região mais baixa e outra região mais alta, né? A gente pode chegar no bairro do Bexiga descendo da Avenida Paulista, por exemplo, né? A gente pode andar ou enfim, atravessar a Avenida 9 de Julho, né? E nós sentiremos, né, no nosso corpo, ou a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, nós perceberemos que nós estamos indo para regiões mais baixas da cidade, né? Mas dentro do próprio Bexiga, a gente também tem diferenças internas, né? Quando a gente está falando, por exemplo, da região da Rua Rocha, né, que é uma das ruas que delimitam o Bexiga, a gente vai ter também a marcação da presença de rios nessa região, né? Por exemplo, o rio Itororó, que passava por onde é hoje a Avenida 23 de Maio, né? Muitas das avenidas que nós conhecemos da cidade de São Paulo, não somente a Marginal Pinheiros e a Marginal Tietê, né, elas seguem de alguma maneira cursos de rios, né? Alguns deles modificados, né, como o caso do Rio Pinheiros e do Rio Tietê, o Rio Tamanduateí, mas outros também chegaram a ser tamponados, né, tiveram a construção de vias sobre eles, né? O que interessa aqui, o ponto aqui, é pensar que essas marcas naturais, elas ajudaram a conformar de alguma maneira, a presença da população negra nesse bairro, tá? Mas retornando aqui. Então, durante boa parte do século XIX, era conhecido por ser uma região de quilombos e fazendas. Nas últimas décadas do século XIX, há um processo de loteamento, de várias fazendas que ficavam ao redor da região hoje que a gente conhece, por exemplo, como a Praça da Sé, né? A cidade de São Paulo, né? Aqui no mapa
da década de 1940, por exemplo, a gente pode observar que a região central da cidade de São Paulo, a Praça da Sé, né, a Praça da Sé, e a gente percebe também que percebemos porque eu falo isso, que o entorno da cidade de São Paulo, durante boa parte do século XIX, ou seja, no período anterior a esse período representado no mapa, ele era tomado por diversas fazendas. Essas fazendas, ao final do século XIX, elas passam a ser loteadas e essas dentro do seu interior, boa parte delas acaba recebendo habitações populares, né? Não só habitações populares, mas no caso do Bexiga acaba-se recebendo principalmente habitações populares, e isso vai conformar a habitação à população do bairro, né? Esse processo ele vai acontecer nas últimas décadas do século XIX, né? Passa a ser mais interessante para esses proprietários lotear e vender essas terras, né, do que ter essas terras para a produção de alimentos, para a produção de víveres, para essa pequena população, então, que ficava nas proximidades da região de fundação da cidade de São Paulo, né? Na região, a gente tem algumas marcas, alguns centros que nós poderíamos lembrar como sendo pontos importantes desse período inicial da cidade de São Paulo, né? Por exemplo, como é o chamado Triângulo Histórico, formado pela Rua Direita, a Rua 15 de Novembro e a Rua Boa Vista, né? Bom, esse bairro, que ele é loteado no século XIX, esse bairro que é loteado durante o século XIX, ele acaba recebendo nas primeiras décadas do século XX uma série de empreendimentos, digamos assim, um conjunto de pessoas que se dedicam a atividades ligadas a ofícios, artesanato e ao campo das artes. Um pouco diferente do que estava acontecendo, por exemplo, em bairros como a Barra Funda ou mesmo o bairro da Lapa, que eram bairros também que faziam parte desse entorno mais próximo da cidade, que também representavam os limites da ocupação urbana naquele período, eles passam a receber uma série de atividades que não eram atividades ligadas à indústria então nascente, né? Com exceção de alguns empreendimentos, o bairro do Bexiga ele não foi conhecido ao longo de toda a sua história por ser um bairro industrial, né? Essa ideia ela é importante para o que se propõe aqui, para a gente pensar no papel que a cultura popular tinha, em especial no bairro do Bexiga, né? Isso tornava um pouco diferente em relação aos outros bairros do entorno, né? E também há um forte processo migratório e imigratório que passa a alterar a população do bairro, né? Sabe-se, né, que entre o final do século XIX e início do século XX, né, há um forte processo migratório de populações oriundas de países europeus em função enfim, uma série de projetos que havia então no Brasil, seja de branqueamento da população, seja de contato ou valorização de um certo tipo de imigrante, um processo de urbanização acelerado, demanda por mão de obra, etc. E também um racismo estrutural que conforma a nossa sociedade. Há também nesse período a chegada, além dos imigrantes italianos e dos imigrantes espanhóis, há também um forte processo migratório interno de uma série de populações que estavam no interior do estado, né, uma população sobretudo negra que sai do interior do estado e passa a habitar a região, essas regiões centrais do entorno da cidade de São Paulo. Tá? Isso acontece nas primeiras décadas do século XX. Né? Muitos dos personagens, digamos assim, muitas das pessoas que serão entendidas aqui na análise desse processo são oriundos, né, de regiões do interior do estado. Né? A gente pode pensar
nas diferentes lideranças carnavalescas que estão presentes nessas associações sobre as quais nós falaremos aqui ao longo da nossa palestra. Nas décadas de 30 e 40, ocorre a proliferação de uma série de associações culturais no bairro, né? A gente tem, por exemplo, o caso do Vai-Vai, né? O caso dessa escola de samba, que teve origem em um time de futebol de várzea chamado Caicai, e que foi fundado por um conjunto de habitantes do bairro, negros e italianos, que tinham relação com as profissões industriais daquele período, com o setor de serviços, e que procuravam de alguma maneira organizar o seu lazer naquela cidade que estava em processo de profunda transformação, né? É também ao longo das décadas de 30 e 40 que uma série de projetos de reforma urbana vão se consolidar na cidade, né? O foco aqui, o foco do meu mestrado, sobre o qual eu poderia falar mais detalhadamente, é o processo de implementação do estudo de um plano de avenidas para a cidade de São Paulo. Esse projeto, que foi realizado em 1930, pelo que viria a ser o prefeito da cidade de São Paulo em 1938, o prefeito Francisco Prestes Maia, mas ele já vem de um longo processo de reformas que estavam ocorrendo na cidade de São Paulo, né? Num processo que tem início, pelo menos no início do século XX, né? Porque a cidade de São Paulo, ela buscava, na verdade, uma outra imagem, né? Ela buscava, na verdade, constituir-se a partir de um outro modelo de cidade, né? Ela passa, então, se a cidade ela tomava como modelo no século XIX uma ideia próxima, né, de um centro europeu, né, muito próximo e muito associado a cidades europeias como Paris, Viena, Londres, ela passava então a ter como objetivo pensar-se ou associar-se a imagens de uma nova América, como por exemplo a cidade de Nova York, né? Há esse processo, e é interessante que a gente possa observar esse processo na paisagem da cidade também, né? Se a gente para pensar, por exemplo, nas diferentes construções haviam então, que existiam então na região do Triângulo Histórico e sobre o qual eu falei, né, a região mais próxima do trecho da fundação da cidade, e outras regiões, né, que estão além do Vale do Anhangabaú, né? Havia a ideia de adotar-se outros modelos de modernidade, né, outros modelos de modernização. Esses diferentes processos de modernização, eles vão acontecer sobretudo nos limites do bairro, naquilo que a gente encara como os limites do bairro, né? Então, o Bexiga, né, esse processo de entrada no Bexiga, que nós podemos sentir corporalmente como um processo de descida do bairro, né, a gente consegue observar como que uma série de construções foram sendo realizadas e que deram uma forma específica ao bairro, como, por exemplo, a construção da Avenida 23 de Maio, reformas na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, a construção de viadutos que formariam uma espécie de círculo radial por onde passaria o trânsito da cidade de São Paulo, né? Então, o bairro do Bexiga ele fica, de alguma maneira, aprisionado por esses vários conjuntos de transformação, e ao mesmo tempo ele fica altamente conectado com o conjunto de bairros centrais da cidade, quer dizer, um processo conflituoso e contraditório que vai se dar, né? Uma série de transformações nos limites do bairro. Isso acontece ao longo das décadas de 30 e 40, tá? Ao longo dos anos 50 até 1970, que é o período de parada dessa nossa palestra, o que a gente vai ter? Um processo muito forte de periferização, a formação do que se entende hoje pela periferia urbana, né? E, ao mesmo tempo, no interior do bairro, vai haver um processo de valorização da memória, né? Enquanto a gente pode pensar
que a cidade de São Paulo estava crescendo nas suas franjas, né, expandindo o limite das regiões que foram urbanizadas, e é interessante a gente pensar como as reformas das décadas de 30 e 40, elas vão justamente promover esse processo de periferização, porque a cidade de São Paulo, como eu falei, que é recortada por centenas de rios, né, ela tem como fator limitante de expansão de um certo modelo de urbano esse conjunto de rios, né? Uma cidade que não se volta para os seus rios, ela vê esses rios de alguma maneira como limitantes de processos de expansão, né? As pessoas que viviam nos limites dessas regiões eram associadas a uma série de estereótipos negativos, né? É interessante pensar que o bairro do Bexiga, sobre o qual nós falaremos aqui, ele tinha como a presença mais forte, a presença mais evidente da população negra associada a justamente aquelas regiões onde ficavam os rios que depois dariam origem, por exemplo, à Avenida 23 de Maio, à Avenida 9 de Julho, né? Que são vias sobre as quais se correm diversos rios, tá? E os rios, com o seu processo natural, eles têm processos de alagamento periódico, né, do seu entorno, e as populações eram associadas a estereótipos negativos, num processo de higienização que tinha espaço na cidade naquele momento. Enfim, o que ocorre é que esse processo de tamponamento dos rios, ele vai de alguma maneira possibilitar, né, um processo contraditório, mas ele vai possibilitar a ocupação de bairros além dos limites desses rios maiores. E além disso, havia um conjunto de leis que estavam se constituindo. Lembra a importância? Eu próprio não sou historiador, eu próprio não sou urbanista ou arquiteto, mas quem vai dizer isso são pesquisas realizadas pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, por exemplo, da Universidade de São Paulo, né? A gente pode lembrar, por exemplo, os trabalhos mais clássicos da professora Raquel Ronick, por exemplo, mas mais recentes, por exemplo, da Sheila Schneck, né? A gente vai ver como que uma série de modificações na legislação urbana, eles vão permitir, eles vão reforçar a ideia de que a ocupação do interior desses bairros, ela passa a ganhar determinados perfis censitários, né? Então é necessário que você tenha uma determinada renda para que você possa conseguir ter um limite de ocupação dentro das diferentes casas, das diferentes residências, né? Lembrem que quando eu comecei a falar, quando a gente fala desse processo de loteamento que ocorria na cidade, era um loteamento que se voltava sobretudo para a construção de habitações coletivas que seriam alugadas pela população operária, pelos trabalhadores, né, da cidade. Então, no interior desses bairros, o que acaba acontecendo é que há uma série de limitações para a ocupação do seu interior. Então, essas pessoas que tinham chegado, que já estavam na cidade de São Paulo, já estavam no bairro do Bexiga, desde o século XIX, né, e que reforçaram essa ocupação ao longo dessas imigrações que aconteceram aí no nosso terceiro ponto temporal, digamos assim, né, que foram as primeiras décadas do século XX, posteriormente elas vão ser expulsas dessa região central, né? Esse processo de expulsão ele vai produzir, entre outras coisas, a ocupação de bairros além dos principais rios da cidade, né? Então, se a gente tem, por exemplo, que até 1872, esse período considerado como o período da segunda fundação da cidade de São Paulo, que coincide com a chegada da via férrea na cidade, a gente tem os bairros que surgem nesse processo, a partir de 1872, por exemplo, o Bexiga, a Bela Vista, os Campos Elíseos, esses bairros, com o tempo, eles vão ser desocupados, digamos assim, de alguma maneira, né? E haverá um processo de diminuição da população que lá vive, né? E com o tempo haverá a construção de outros bairros, né?
por exemplo, a gente pode pensar no outro limite, né? Que, por exemplo, o bairro da Barra Funda, né? Que também é um bairro que surge num processo parecido com esse bairro, com esse processo que aconteceu no bairro do Bexiga, ele vai dar origem, né? Esse processo de aumento dos aluguéis, tamponamento dos rios, etc., ele vai dar origem ao bairro da Casa Verde, por exemplo, né, que é um bairro que fica além do rio Tietê. Né? Então, quando a gente para pensar nisso, a gente vê que as décadas de 50 e 70, elas são décadas determinantes para um processo de expansão dessa, na verdade, constituição de uma periferia urbana que estava muito distanciada do centro. Né? É preciso pensar que essa ideia das diferentes distâncias, elas são construídas socialmente. Então, para esses sujeitos que viviam nesses bairros durante as décadas de 10, 20, 30, eles estavam em regiões muito distantes do centro. Mas quando a gente para pensar num exercício, né, transhistórico, né, de comparação didática, né, a gente pode pensar, imagina a sensação de alguém que mora em Guaianazes, por exemplo, qual que é a relação que uma pessoa de Guaianazes tem com as regiões centrais hoje, no entorno, por exemplo, da Praça da Sé, ou mesmo nos novos centros, né? Essa ideia de um centro também que se desloca, né? A gente pode remeter ao trabalho também do antropólogo Heitor Frugoli, né? Também da Universidade de São Paulo, né? Assim como a periferia, ela se modifica, né? Os limites da cidade eles se modificam, os centros também eles se deslocam a partir de interesses de investimento e tudo mais, né? O consolidado trabalho do professor Heitor Frugoli sobre o deslocamento dos centros, né? As centralidades paulistanas. Enfim, esses são os 5 pontos temporais que eu acho que são mais interessantes para a gente discutir, né? Início do século XIX, um período anterior ao período da constituição do bairro urbanizado, né? Do bairro enquanto bairro, né? O início, as últimas décadas do século XIX, que vão determinar a ocupação e o loteamento da cidade. As primeiras décadas do século XX, processo de início da industrialização e também o processo de diferenciação do bairro do Bexiga naquele momento. Né? Ele acabou se tornando constituiu-se como um bairro dedicado aos ofícios, às artes, né? Também, por exemplo, remetendo ao trabalho que foi capitaneado no contexto da Universidade de São Paulo, o mapeamento Bexiga Artes e Ofícios, que gerou uma série de publicações, tem antropólogos, historiadores e diferentes interessados no bairro que vão defender essa ideia, como que o bairro ele constituiu-se de alguma maneira com traços específicos, traços culturais específicos em relação a outros bairros que passavam por processos de transformação também na mesma época dele. Né? As décadas de 30 e 40 são décadas determinantes para a criação de associações culturais, que eu trago aqui como exemplo a escola de samba Vai-Vai, mas que tem origem já em times de futebol de várzea, e a gente pode falar também da constituição da devoção à Nossa Senhora Querupita, que depois, anos depois, daria origem inclusive à famosa festa de Nossa Senhora Querupita, e os diálogos, né, e também conflitos entre a população negra e italiana do bairro. Né? Muitas dessas associações se confundem, né? Se confundem no sentido de terem a presença no seu interior de membros tanto da população negra quanto da população italiana. O Vai-Vai é um caso, né? Tem uma forte presença dos italianos lá e uma forte presença da população negra. E o caso da Nossa Senhora Querupita também, né? A igreja de Nossa Senhora Querupita, ela também tem vários representantes da população negra, desde do seu período inicial. Né?
a periferização urbana nas décadas de 50 e 70, né, e um pouco como que o bairro do Bexiga ele é uma síntese um pouco, mesmo considerado suas especificidades, de processos que aconteciam em toda a cidade. Quando a gente para pensar, né, quando eu apresentei aqui o mapa, é lógico que o mapa ele é apresentado aqui com objetivos didáticos, né? A gente tem uma ideia de que os bairros eles têm uma determinada limitação, uma limitação específica. Começa na rua tal, termina na rua tal. É lógico que há uma série de regulamentações municipais que vão determinar a presença, os limites dos distritos e, enfim, recebemos cartas com a identificação das vilas e dos limites dentro dos quais somos classificados nos processos de espacialização estatal, por exemplo. Mas eu convido justamente a uma perturbação dessa ideia, né? É uma perturbação dessa ideia, num convite, novamente num convite, pensando nas potencialidades dessa discussão, que é de pensar que os limites de um bairro, eles são constituídos a partir das relações nas quais elas são nas relações cotidianas, né? O bairro do Bexiga, ele existe enquanto uma classificação própria dos moradores que lá habitam, né? A gente sabe os limites do bairro da Bela Vista, a gente sabe também de uma série de limites que são propostos pela população do bairro, mas há conflitos em relação à delimitação do bairro do Bexiga, onde que efetivamente ele começa, onde que efetivamente ele termina, né? Há uma série de classificações e a gente percebe, né, fazendo aqui um paralelo, novamente um paralelo pedagógico, né, a gente pode parar para pensar como, por exemplo, no processo de compra e venda de uma casa, a gente pode fazer alterações com relação ao bairro onde a nossa casa que está sendo comprada ou vendida é classificada, né, a depender, né, se eu estou vendendo uma casa, eu posso classificar uma casa em um determinado lugar ou classificar uma casa em outro bairro, né. De uma maneira assemelhada, com o prejuízo que toda analogia tem, a gente pode pensar da mesma maneira com relação à delimitação do bairro do Bexiga, né? Onde são construídos esses limites, né? Esses limites eles se configuram muito a partir das relações cotidianas, né? Das pessoas, né? E de uma série de pontos que são considerados pontos monumentais do bairro, né? Quando a gente fala, por exemplo, dos arcos do Bexiga ou do obelisco do Pique, sobre o qual eu falei agora, enfim, a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, há pontos que são significativos para delimitar uma certa constituição de limites do bairro que estão associados à memória desse bairro, né? Quando a gente para pensar num certo mapeamento exterior, a partir de outras classificações, a gente pode pensar como que o bairro do Bexiga, por exemplo, ele é lembrado por uma série de imagens, né? Então, se tem a imagem das cantinas italianas, da proximidade com a Avenida Paulista, casas de cultura que existem nesse bairro hoje em dia, a escola de samba Vai-Vai, poderia ter colocado aqui também o músico, o cantor Adoniran Barbosa, ou outros nomes conhecidos do bairro, como por exemplo Armandinho do Bexiga, né? Essas pessoas, essas memórias, esses lugares, eles constituem a parte da história do bairro e conformam o bairro tal como ele é, né? As músicas do Adoniran Barbosa conformam um certo imaginário sobre o bairro. A música dos diferentes componentes da escola de samba Vai-Vai, entre eles o Geraldo Filme, sobre o qual eu vou falar no final da nossa palestra, eles conformam também imaginários acerca desse local, né? A gente poderia falar, por exemplo, do músico Antônio Rago e outras imagens que estão presentes e que conformam o bairro, né? E que, de alguma maneira, são próximas e se confrontam com essa imagem que eu retirei, por exemplo, aqui do nosso informante privilegiado contemporâneo com relação à presença e delimitação do bairro, né? O Google Maps, o Google Earth, ou a ideia de que as cidades elas são melhor vistas de cima. Talvez de baixo as cidades pareçam com outra coisa, talvez nos seus subterrâneos as cidades pareçam de outra coisa,
talvez nos seus períodos de festa, as cidades se desloquem em absoluto, né? A gente pode pensar as diferentes manifestações carnavalescas, né? Que conformam uma série de delimitações e reterritorializações nos períodos carnavalescos, tá? Aqui eu trago um excerto, né, desse livro Cultura no Plural, do antropólogo, filósofo, historiador Michel de Certeau, né, que foi um grande guia no meu mestrado e agora também está presente nas minhas reflexões do doutorado, né. Então a proposta aqui, né, a provocação do Michel de Certeau é a seguinte, vamos vê-la. As maneiras de utilizar o espaço fogem à planificação urbanística, capaz de criar uma composição de lugares, de espaços ocupados e vazios, que permitem ou impedem a circulação. O urbanista é incapaz de articular essa racionalidade aos sistemas culturais, múltiplos e fluidos, que organizam a ocupação efetiva dos espaços internos, apartamentos, escadarias ou externos, ruas, praças, que os debilitam com vias inumeráveis. Ele pensa em uma cidade vazia e a fabrica. Retira-se quando vêm os habitantes, como diante de selvagens que perturbarão planos elaborados sem eles. Ocorre o mesmo com as maneiras de viver o tempo, de ler os textos ou de ver as imagens. Aquilo que uma prática faz com signos pré-fabricados, aquilo que estes se tornam para os usuários ou os receptores, eis algo essencial, que no entanto permanece em grande parte ignorado. O mensurável encontra por toda parte, nas bordas, esse elemento móvel. O cálculo entra aí, fixando um preço à morte de um homem, de uma tradição, de uma paisagem. Mas se perde. A gestão de uma sociedade deixa um enorme resto. Em nossos mapas, isso se chama cultura, fluxo e refluxo de murmúrios nas regiões avançadas da planificação. Essa provocação do Michel de Certeau, ela é útil para a gente pensar, não efetivamente das limitações que ela possa ter, efetivamente a gente pode pensar que o planejamento urbanístico faz parte da cultura de uma cidade. Os urbanistas também caminham pela cidade e a imaginam de diferentes formas em seu cotidiano. Os estudantes de arquitetura também, e até os historiadores, e também os antropólogos, enfim. Mas o que cabe aqui pensar é que a estrutura planificada de uma cidade, né, ela não vai delimitar ou não vai oferecer todas as potencialidades de se pensar um espaço urbano. As diferentes táticas e estratégias, né, um termo também, enfim, não foi ele que criou esse termo, mas enfim, os usos específicos desses termos pelo Michel de Certeau, que são bastante reconhecidos, né, a ideia das táticas e das estratégias que estão presentes no cotidiano das pessoas, né? Diferentes grupos sociais podem, através de estratégias mais próximas de um aparato bélico mais bem constituído, projetar uma cidade, enquanto que outros grupos, semelhantes a guerrilhas urbanas, vão fazer uso de uma cidade à revelia, talvez, daquelas estratégias inicialmente pensadas, né? Mas também cabe a gente pensar como que diferentes grupos vão, ora, através de meios estratégicos, delimitar determinadas regras. A gente pode pensar como que as diferentes agremiações carnavalescas, elas também constituem, também forçam determinadas regulamentações urbanas, né? Então, nesse momento, eles estão atuando como estrategistas, né? Ou então a gente pode pensar como diferentes grupos mais próximos de uma certa ideologia hegemônica, por exemplo, eles podem também agir de maneira tática sobre as diferentes estruturas, a revelias de diferentes leis e regulamentações, a revelia da estrutura estatal, a revelia dos limites dos direitos humanos e das outras leis que delimitam a nossa ação sobre os outros. A gente também pode pensar dessa maneira, né? Como que, de alguma maneira, táticas e estratégias são próprias, perpassam diferentes grupos, populares ou chamadas elites, né? Mas,
chama atenção para esse aspecto bastante antropológico, me parece, né, de uma cidade produzida pela cultura e de uma cultura que foge à planificação e que foge ao mapa, né? Efetivamente, o que há de cultura nesse bairro, o que há de cultura nesse mapa que nós aqui vemos, né? A gente pode parar para pensar nisso, né? Bom, fazendo uma retomada, né, com relação aos temas que eu tinha trabalhado, né? Aqui a gente tem um mapa de 1890, né? É, do, tá, disponível no site do Departamento do Patrimônio Histórico do município de São Paulo, né? Em 1900, a população da cidade de São Paulo chegava a cerca de 240 mil habitantes. Essa população de cerca de 240 mil habitantes, se eu não me engano, ela já era fruto de um processo de expansão populacional que se deu no final do século XIX. Então, se a gente pegasse censos anteriores, se a gente pegasse dados estatísticos anteriores, não necessariamente censos, enfim, o censo no formato que deveria ter, mas enfim, dados populacionais, a gente poderia pensar que a cidade de São Paulo tinha cerca de 60 mil habitantes, se não me engano, ao final do século XIX, e ela tem uma passagem, um boom populacional já no século XIX. Aqui a gente vê a cidade de São Paulo, né, já com o início da estruturação, né, já com o início da formação da sua estrutura, do loteamento de regiões que então eram fazendas, né? E a gente já pode observar esse processo de loteamento, né, dos primeiros desses bairros chamados bairros centrais que ficavam ao redor desse então centro histórico da cidade, né? Naquele momento, o bairro do Bexiga então era um bairro de quilombos, era um bairro de fazendas, né? E principalmente da fazenda do Antônio Leite, né, que daria origem ao loteamento, né? Um viajante da cidade de São Paulo chamado Augusto de Saint-Hilaire, em 1819, ele vai falar de uma hospedaria de um tal senhor Bexiga, né, de um tal Antônio Bexiga, que haveria nessa região então pensada como uma região desabitada, distante, né? E convido todos a fazerem esse exercício corporal, né? Por exemplo, o limite que havia, né, que daria acesso, era o Largo do Pix, né? Que tem o famoso obelisco do Pix, né? Que é considerado o primeiro monumento da cidade de São Paulo e que era uma fonte de água onde tropeiros paravam para alimentar, para dar água, né, para os seus animais. Ali naquele trecho, né, convido vocês a fazerem esse exercício transhistórico, né, de imaginação antropológica e histórica, né, se vocês vão até o obelisco do Pix, que fica ali próximo ao metrô Anhangabaú, se vocês observarem, né, se vocês olharem em direção ao bairro do Bexiga, né, vocês vão perceber que é um convite à descida, né, ali a partir daquele bairro, né. Ele está, na verdade, o Bexiga, né, a partir do centro antigo da cidade, né, ele é um exercício de descida. A partir da Avenida Paulista também é um exercício de descida, né. A partir do século XX, né, a população de São Paulo, em 1920, por exemplo, ela vai passar para 580 mil habitantes, né? Já em 1940, a população vai chegar em 1 milhão e 300 mil habitantes, né? Esses são os dados dos censos, né? Se eu não me engano, a população de São Paulo atingiu o número de 1 milhão de habitantes por volta da década de 30, né? Por volta da década de 30. É só nesse momento, por exemplo, que a cidade de São Paulo vai começar a se aproximar do número de habitantes da cidade do Rio de Janeiro, né? Ela vai ultrapassar o número de habitantes da cidade do Rio de Janeiro nesse período,
né? Até então ela era uma cidade muito menos populosa. É, e uma série de imagens, né, uma série de presenças ali, elas vão se alterar com o tempo. Aqui tem uma imagem, por exemplo, dos arcos do Bexiga, né? Se a gente passa ali hoje, próximo da 23 de maio, né? Esses arcos do Bexiga, eles foram construídos na década de 1910, né? Posteriormente, ali nessa região construiu-se uma comunidade, né? Uma série de casas em condições precárias foram construídas ali, e na década de 80 vai passar por um processo de redescoberta, né? Esse processo de redescoberta, ele é interessante para a gente pensar como que vai ter justamente essa ideia da conformação, da construção de uma certa memória em torno dessa região, né? Ao longo das décadas de 30 e 40, a gente tem a presença muito marcante, muito evidente das diferentes formas de associativismos e também das reformas urbanas, né? Só um exercício de comparação aqui, quando a gente olha para esse mapa aqui da cidade de São Paulo, né? A planta da capital do estado, e a gente compara com esse mapa aqui, que é só um pequeno trecho da cidade de São Paulo, a gente já vai perceber uma série de marcas que vão distinguir a cidade desse período. A gente vai perceber um número maior de ruas, de avenidas, a gente já vai perceber esse círculo concêntrico que foi construído com base, esse círculo concêntrico que gira, né, ao redor aí, do centro antigo da cidade de São Paulo, né, e que vai delimitar ali uma determinada região da cidade, né? Essa ideia de um círculo concêntrico está presente, por exemplo, no plano de avenidas da cidade de São Paulo. Estudo de um plano de avenidas da cidade de São Paulo está dentro desse contexto, né? Uma série de vias e avenidas aí que a gente tem hoje, por exemplo, como a 23 de maio, a 9 de julho, tal, elas vão ser construídas ou vão ter as suas construções aprofundadas durante esse período, né? Há o processo também de tamponamento dos rios, de retificação dos rios, né? Uma série de transformações urbanas que vão acontecer, né? Quando a gente pega e olha para esse mapa, a gente já consegue ver uma série de marcas urbanas que não estavam presentes naquele período inicial, né? Ali do final do século XIX. Também é na década de 30 que a gente vai ter a fundação da escola, então, cordão carnavalesco do Vai-Vai, né? Esse cordão carnavalesco do Vai-Vai, ele vai ter início, né? Aqui eu estou pegando uma história que o Henrique Felipe da Costa, o Henricão, conta, né? E também é reproduzida por diferentes pessoas que conviveram, que estiveram próximas a esse período, né? De que a escola de samba Vai-Vai, ela tem origem num time de futebol de várzea chamado Caicai, né? A presença do time de futebol de várzea, né, é interessante para a gente pensar que essa ideia, né, de um time de várzea, né, é um nome que até hoje é vinculado a uma prática esportiva que é semiprofissional, amadora, né? A ideia de que o início dos jogos de futebol no Brasil começaram, né, em bairros, em regiões de alagamento, né, dos rios, e regiões mais pobres da cidade de São Paulo, em geral associados à presença de populações, as populações operárias e dos meios populares de maneira geral, ele está presente até hoje, né? Quando a gente fala de um time de várzea, a gente está falando de um time amador, né? Essa referência, por exemplo, ela tem origem nesse período, no início do final do século XIX, início do século XX, com os sucessivos processos de popularização do esporte bretão no Brasil, né? Sobre quem também os historiadores vão falar. Mas é interessante a gente pensar que já havia, antes da década de 30, times de futebol de várzea, né, que praticavam o esporte em diferentes regiões. O personagem que eu pesquiso, né, o Henrique Felipe da Costa, sobre quem eu falei no início, ele veio para a cidade de São Paulo
ele é nascido do interior paulista, né, na cidade de Itapira, né, uma cidade que fica a uns 150 quilômetros da cidade de São Paulo, e ele veio para a cidade de São Paulo mais ou menos com 16, 18 anos, para jogar no time de futebol Corinthians, né? Ele vem para a cidade de São Paulo com esse objetivo, acaba se afastando do esporte profissionalmente, mas ele permanece associado, tanto ele quanto os familiares dele, permanecem associados a práticas esportivas, especialmente ao futebol, né? A construção ou associação de diferentes times de várzea, diferentes grupos, diferentes associações esportivas vai estar presente na conformação de uma série de escolas, uma série de práticas nesses bairros que estavam ao redor das regiões centrais da cidade de São Paulo. Bom, quando a gente para pensar, a escola de samba Vai-Vai, ela não foi a primeira escola de samba, né? Mas cabe lembrar também que desde 1913, 1914 já existem cordões carnavalescos na cidade de São Paulo, né? A forma organizativa anterior à escola de samba, né? No caso da cidade de São Paulo também ela vai se confundir com aqueles territórios, por exemplo, territórios que a urbanista Raquel Ronick vai chamar de territórios negros da cidade de São Paulo, né? A gente tem a região dos Campos Elíseos, a região da Barra Funda, do Bexiga, da Liberdade ou Lava Pés, né? E outros bairros que estavam no entorno desse centro da cidade que então se urbanizava, tá? A paróquia de Nossa Senhora Querupita, ela faz parte desse contexto também de formas associativas, né? As populações italianas, elas católicas, né, elas vão trazer os seus diferentes costumes, né, suas diferentes relações com a cultura também para a região, para o bairro do Bexiga, e essa paróquia, conhecida paróquia em torno da qual se faz a festa de Nossa Senhora Querupita, né, ela foi fundada em 1926, ela também parte desse período, né. Essas conformações de associações que não se confundiam mais com relações que se davam nas casas das pessoas, né? Essas diferentes formas de associação que de alguma maneira conformavam as pessoas, exigiam uma série de conjuntos de regulamentações, frequência, eram associadas a práticas de lazer, dança. As escolas de samba de São Paulo, elas também iriam organizar piqueniques, né? Elas também se deram ali entre as décadas de 30 e 40. A gente pode pensar que um certo imaginário, né, ali acerca do bairro do Bexiga e também de características que se apresentavam ali efetivamente, vão estar presentes em diferentes períodos, né, em diferentes estudos desse período, né? Como eu falei para vocês, em 1930, né, quem viria a ser o prefeito, né, em 1938, o prefeito Francisco Prestes Maia, ele vai desenhar, vai projetar com o Ulloa Sintra um estudo do plano de avenidas para a cidade de São Paulo, um projeto que tinha principalmente como objetivo alterar o sistema viário da cidade. Mas associado a isso tinha a busca de uma nova imagem da cidade de São Paulo, né? A busca de uma diferente imagem para a cidade que ia se constituir naquele período, né? O plano de avenidas, ele é um plano de avenidas ele é um plano urbanístico, né? Que ele é considerado importante para pensar na constituição da cidade de São Paulo e também pela retórica que o Prestes Maia fazia através das diferentes imagens que eram ali colocadas. Quando nós pesquisamos imagens sobre o plano de avenidas, a gente vai se voltar muitas vezes para as construções imagéticas do Prestes Maia acerca do centro da cidade. Então, por exemplo, né, não está aqui nessa apresentação, mas se vocês buscarem, provavelmente se vocês digitarem no Google plano de avenidas, vai aparecer o viaduto do Chá, né, o viaduto do Chá, esse viaduto que passa sobre
o Vale do Anhangabaú, né, e em um dos limites você tem hoje em dia a prefeitura da cidade de São Paulo, por exemplo, você vai ter ali uma imagem de uma espécie de cidade no estilo Gotham City, né, da cidade do Batman, né, no estilo Gotham City, de uma nova cidade, de uma nova São Paulo que se constituía, né, e uma série de diferentes elementos que vão representar arquitetonicamente uma cidade nova que buscava se aproximar de Nova York, Chicago, de outras metrópoles que eram consideradas modernas então, né? Enfim, tudo isso para falar que o uso em geral que se faz da imagem do plano de avenidas é de um plano de avenidas que se volta para o centro, né? Então ele está voltado para o centro, ele está pensado em construir vias largas e tudo mais. Só que nesse processo de constituição de uma cidade moderna, era preciso marcar por diferentes vias a cidade antiga, a cidade da qual as pessoas queriam se afastar, tá? E aqui é uma representação que eu retirei do plano de avenidas, né? Que é a representação de habitações coletivas no bairro do Bexiga, né? Essa imagem do cortiço, né? Essa imagem do cortiço e essa imagem das pessoas, né, desses senhores de chapéu, dessas pessoas sentadas, dessas mulheres lavando roupas e tudo mais, elas estavam próximas, estavam ligadas ao imaginário que se tinha da cidade, né? Se a gente para pensar, por exemplo, na memória fotográfica da cidade, né? Como, por exemplo, imagens de fotógrafos do início do século XX, como o Vincenzo Pastore, por exemplo, né, que mostram as pessoas lavando roupas nas margens dos rios Tamanduateí, ou mesmo no Itororó, né, e outros rios que estavam na cidade de São Paulo, a gente vê como que é essa representação que estava presente no plano de avenidas e que era parte de uma peça retórica, né? Ou seja, precisamos nos afastar dessa cidade. Há questões aqui das quais nós devemos nos afastar. Ela estava representada ali, tá? E do outro lado, o bairro do Bexiga ele também passa a ser objeto de pesquisa. Ele passa a ser objeto de interesse, né? Para de alguma forma entender as diferentes desigualdades que estavam presentes na cidade de São Paulo, né? Esse é a fotografia que está presente num trabalho do sociólogo Donald Pearson, né, um sociólogo que ele está associado à consolidação das ciências sociais no Brasil, que foi professor da Fundação Escola de Sociologia e Política, uma instituição importante que existe até hoje e que tem relação com a formação das ciências sociais no Brasil. Esse é um estudo da década de 40, né, que foi publicado na revista do Arquivo Municipal, né, uma revista na qual vários autores publicavam, como, por exemplo, o Mário de Andrade, o Florestan Fernandes, né, que circulava, de alguma maneira, a pesquisa, a produção intelectual da década de 30 e 40 na cidade de São Paulo. Então, essas fotografias são fotografias de habitações coletivas, são fotografias de cortiços presentes no bairro do Bexiga, né? E aí a gente vê essas imagens, né? Imagens de alguns desses traços que a gente pode reconhecer hoje, talvez passando pelo bairro do Bexiga, né? Que são as casas que antigamente, nesse período, né, na década de 40, eram cortiços. A gente pode ver na imagem da esquerda, né, a presença dos porões, né? Nesses porões muitas pessoas moravam nesses porões, né? E é justamente a partir de uma série de leis que vão acontecer, vão estar presentes ali na década de 40, que visavam diminuir o número de pessoas que habitavam esses locais. Então, por exemplo, a presença de pessoas morando nos porões passa a ser proibida, e essa é uma das muitas legislações, né? É sempre uma história, a gente pode fazer uma história das legislações habitacionais, né? Como que elas, enfim, isso já foi feito por diferentes autores, por exemplo, como Nabil Bonduque, né? Mas aí a gente pode pensar como que essas legislações elas vão conformar a ocupação da cidade, né? Uma das justificativas para a expulsão
de muitos habitantes do bairro foi a proibição de habitação desses diferentes porões que existem até hoje em casas mais antigas no bairro do Bexiga, né? Bom, aqui caminhando um pouco para o final, a gente tem uma imagem da década de 70, né, uma imagem da década de 70, né, que é o encontro, né, o famoso encontro do Adoniran Barbosa e da Elis Regina em 1978, tá? Eu trago essa imagem aqui porque é interessante a gente pensar como, por exemplo, diferentes imagens, sujeitos, eles vão de alguma maneira conformar uma certa imagem ou imaginário do bairro do Bexiga associado a uma revalorização, né? Então, o limite dessa palestra, o limite temporal dessa palestra é o período da década de 70, um período no qual a gente teve a conformação do que se entende hoje pela periferia da cidade de São Paulo, né? Nessa imagem, né, tirada de um site da Prefeitura de São Paulo, né, a gente tem a conformação da ocupação de bairros distanciados, muito distanciados do centro antigo da cidade de São Paulo, né? Um processo que ele já vinha acontecendo desde a década de 30 e 40, como eu mostrei, mas ele vai se aprofundar ao longo das décadas de 60 e 70, né? E a gente vê, por exemplo, nesse mapa, né, os trechos, né, que eles estão avermelhados, eles são ocupações que aconteceram entre 63 e 74, né? E esses tons beges são as ocupações que se deram até 1962, né? Um mapa parecido com esse, né, que mostrasse a década de 30 ou 40, ele mostraria, por exemplo, limites de ocupação do bairro da cidade, por exemplo, no entorno do bairro da Penha, ou no entorno da Vila Matilde, na Zona Leste, ou então, por exemplo, um pouco depois, uma distância um pouco menor dos bairros da Casa Verde, não muito mais do que isso, né? Com exceção de uma ou outra ocupação mais antiga, né? Mas, então a cidade ela tendia a ficar mais próxima do seu centro, né? Com o tempo isso vai se modificar, vai haver uma alteração com relação a isso. Nesse período de intensificação dessa construção de uma periferia, como que vai estar os centros da cidade? Como que vai se configurar os centros da cidade? Ele vai estar sempre muito associado, ele vai estar o tempo todo associado a uma imagem, a partir desse momento, ela vai estar associada a uma certa imagem de decadência, né? Os processos de alteração dos centros da cidade, né, que eu já comentei do trabalho do antropólogo Heitor Frugoli, né, eles vão estar muitas vezes associados a processos de revalorização de regiões centrais que foram abandonadas, supostamente abandonadas, e esses discursos de abandono e discursos de vazio, que são discursos interessantes, e penso eu, que a gente poderia até aproximar a várias discussões da ideia dos processos de colonização, né? da ideia da ocupação de espaços que já estavam habitados, com uma série de práticas culturais, modos de vida específicos, né? E ao serem tomados por interesses novos, eles vão ser pensados como espaços vazios, né? Muitos desses espaços para os quais as populações tiveram de ir em função da alteração da ocupação da cidade, eles já eram locais ocupados há muito tempo, né? Eu destaco, por exemplo, uma dimensão interessante, que é essa relação, por exemplo, entre o bairro da Barra Funda e o bairro da Casa Verde, né? Um diálogo que se constrói durante todo o início do século XX, né? Mas com relação ao bairro do Bexiga, vários sujeitos que habitavam o bairro do Bexiga, eles vão sair dessa região central e eles vão passar a ocupar os limites da cidade, né? Muitos dos sujeitos associados, por exemplo, à fundação dessas escolas
de samba, por exemplo, que estão presentes nas diferentes regiões dos bairros centrais mais antigos, eles vão acabar indo para os limites da cidade. Junto com eles também vão fundar outras escolas de samba. Quem fala sobre isso, por exemplo, é o geógrafo Alessandro Dozena, né? Que vai acompanhar um pouco a urbanização da cidade a partir da ideia das escolas de samba que vão sendo fundadas, né? Por exemplo, se o cordão carnavalesco da Barra Funda, que daria origem hoje ao Camisa Verde e Branco, né? É fundado em 1914, por exemplo, muitas escolas de samba, por exemplo, da Zona Leste de São Paulo, vão ser fundadas nas décadas de 60 e 70. Né? O Nenê de Vila Matilde, por exemplo, se eu não me engano, que é uma escola de samba mais antiga da Zona Leste, ele vai ser fundado na década de 40, se eu não me engano. Né? Então, mas são frutos, a gente pode acompanhar os processos de expansão. No bairro do Bexiga, o que a gente vai ter? A gente vai ter a conformação de um certo imaginário, né, em torno da presença da população italiana e a seleção, o processo de seleção de uma determinada memória ser lembrada. Né? Esse processo de associação ele vai estar muito representado, por exemplo, pela presença do Adoniran Barbosa. Né? O Adoniran Barbosa, que ele é um radioator, né? Ele é um radioator que nasceu em 1910, faleceu em 1982, mas cujo nome é João Rubinato. O João Rubinato ele era um ator de rádio, um cantor, que tinha uma série de personagens, né? Entre eles, por exemplo, um personagem chamado Zé Conversa, um personagem que era associado à população negra da Barra Funda, por exemplo, né? Um personagem judeu, e ele vai se apresentar nas rádios nas décadas de 30, 40, fazendo referência a esses personagens, e assim como ele tinha um personagem italiano, um personagem negro, ele tinha também um personagem judeu, um personagem francês, né? Me vem, por exemplo, na mente agora o trabalho do professor Marcos Virgílio, né? Também da FAO, né? Que vai falar um pouco sobre ele, um pouco não, bastante sobre ele, mas a gente vê como que entre esses diferentes personagens que o Adoniran Barbosa tinha, ele vai ficar mais conhecido por esse personagem italiano, por esse personagem italianado, que se confundiu com a constituição do próprio ator, né? A ponto de a gente pensar mesmo que o nome dele era Adoniran Barbosa, né? Ele assume, né, nessa ideia de uma persona que vai se constituindo, né, e ele vai selecionando as diferentes referências. Na Praça Dom Orione, uma praça que está à frente, por exemplo, daquela escadaria do Bexiga, né, uma outra estrutura conhecida do bairro, é a representação do Adoniran Barbosa que a gente vai ver lá. Né? Essa memória que é constituída e que é consagrada como a memória do bairro, né? Associada aos personagens que estão nas músicas dele, associada às cantinas italianas, que também estão presentes nas composições dele, e dos diferentes processos que vão associar a memória do bairro à memória italiana, que é uma parte muito importante dessa constituição do bairro, mas que também dialoga com várias outras formas de ocupação do bairro. Tá? Aqui eu trago o samba Tradição, do Geraldo Filme, que é de 1982. Né? O Geraldo Filme ele não foi um dos fundadores do Vai-Vai, né? Ele não foi um dos fundadores do Vai-Vai. Né? O Vai-Vai surgiu na década de 30, quando ele era criança, então entregador de marmitas, né? Na região dos Campos Elíseos, onde a mãe dele tinha uma pensão, né? Mas ele vai ser considerado e vai ser lembrado como uma grande liderança do cordão da escola de samba Vai-Vai, e vai estar associado também, principalmente, ao período de institucionalização da escola de samba, né, das escolas de samba na cidade de São Paulo, que aconteceram em São Paulo na década de 60 e que já tinham acontecido no Rio de Janeiro na década de 30. Né?
mas de alguma maneira, mas ele vai ser associado a essa memória de uma liderança da escola de samba do Vai-Vai, ele que viveu entre o Bexiga, Barra Funda, os Campos Elíseos e que é sempre lembrado, né, associado à escola de samba Vai-Vai, né? Deixo aqui então, né, por questões autorais, não por questões de direitos autorais, infelizmente não posso reproduzir a música, né, mas convido todos a acessarem e conhecerem essa canção, né, que infelizmente eu vou lê-la, né, o que acaba perdendo boa parte do efeito, né, do próprio processo que é próprio das canções, mas aqui na década de 80 ele vai falar um pouco de alguns elementos que são importantes para a gente pensar o bairro do Bexiga, né? A, a escola de samba Vai-Vai, né? Ela fica próxima ao rio Saracura, né? Um dos muitos rios que cortam o bairro, né? E que produziam os alagamentos periódicos próprios dos rios, né? E em torno do qual que a gente vai ter a escola, os desfiles iniciais da escola de samba Vai-Vai, por exemplo, o Henrique Felipe da Costa, em depoimento da década de 80, a antropóloga, no contexto de algumas gravações que foram realizadas pela antropóloga Olga von Simson, né, também uma pesquisadora que tem temas e se aproxima de questões do bairro, né, que pesquisou a a história dos diferentes cordões e dos carnavais negros e também brancos, né, também italianos de São Paulo, o Henrique Felipe da Costa ele vai falar da fundação do Vai-Vai associada à Rua Rocha, né, a Rua Rocha próxima, né, num desses limites do Bexiga, né, que se eu não me engano atualmente essa Rua Rocha ela é cortada, inclusive pela 23 de maio, né? Ela faz parte do limite do Bexiga. Então, é referência ao Saracura, que o Geraldo Filme vai fazer nessa canção dele, né? Ele vai falar dos arranha-céus que passaram a aparecer na região do Bexiga, né? E dessas transformações que o Bexiga acabou sofrendo, né? Ao longo das décadas de 60 e 70, né? Bom, eu agradeço, né, pela presença de todos, agradeço pela possibilidade de compartilhar um pouco da minha pesquisa, é, peço desculpas pelo processo de gravação e liberação, não era inicialmente planejado, né, as tecnologias das redes sociais me fogem um pouco, os conhecimentos necessários a ela. Me comprometo a partir desse vídeo fazer pelo menos mais um vídeo de uma maneira mais sistemática sobre o tema que foi aqui apresentado. Agradeço a presença, a visualização de todos e encerro por aqui a minha palestra. Tá? Agradeço a todos e até logo.